O primeiro mangá é o Kukuku. He is the weakest of the four heavenly monarchs. I was dismissed from my job, but somehow I become the master of a hero and a holy maiden. Primeiro que é uma canalice gigantesca colocar um parágrafo, a caceta de um parágrafo como título de mangá. Segundo que título é esse? Mano, qual que é o sentido? Mano, quem coloca... Uma coisa é você colocar tipo... Percy Jackson, o ladrão de raios, o senhor dos anéis. Outra coisa é você colocar tipo a sinopse do mangá como título, caramba. Mas enfim, mas o mangá é legalzinho, né? Basicamente, conta a história de 4 amigos de infância que cresceram juntos. Eles eram muito chegados, amiguinhos, brincaram juntos, se fortaleceram juntos, entraram pro exército do Rei Demônio juntos, se tornaram os 4 cavaleiros celestiais juntos. Porém, a ingratidão vem com a idade. Um dia, numa coletiva de imprensa, quando reúne vários jornalistas ali para entrevistar o pessoal, eles foram entrevistar os 4 reis celestiais ali e perguntaram assim: quem que é o mais fraco do grupo? Assim, são 4, né? Uma deles ali, a menina, ela é gente boa. 2 deles, tirando o protagonista, são arrombados, basicamente. Eles apontam pro protagonista e falam: este aqui é o mais fraco. O protagonista pensa assim: eles devem estar brincando. Não, eles não estavam brincando. Eles realmente falaram que o protagonista era o mais fraco. Eles eram arrombados, humilharam ele. Um mês depois expulsaram ele do grupo, cara. E não é só isso, não. Ele foi expulso, a menina lá do grupo fala assim: eu fiz de tudo pra tentar fazer você ficar, mas não deu. O protagonista agradece ela, porque eu acho que ela é a única decente ali. E aí ele vai embora pra casa. Chegando em casa, a casa dele tá pegando fogo. Ou seja, ele se fudeu o dia todo. E chegou no final do dia, se fudeu ainda mais. E quem que botou fogo na casa dele? Uma lagartixa gigante, que achava que só porque o protagonista era o mais fraco, ele ia dar conta de lutar contra ele. Só que o que acontece? Cada um do grupo dos 4 reis tinha uma habilidade. O mano lá, o líder, tem poder de fogo. O outro tem o poder de vento. A mina lá tem poder de água. E qual que é o poder do protagonista? Morte. Ou seja, o calango gigante se fudeu de verde e amarelo. O protagonista só apontou a mão assim pra ele e falou assim: morra! E o cara caiu no chão babando, né? Basicamente foi isso que aconteceu. E não foi a primeira morte do primeiro capítulo, não. Outro monstro aparece pra atacar o protagonista e o protagonista, o que ele faz? Morte de novo. E o cara cai babando no chão, igual o calango gigante ali. Ou seja, o mano é forte. O problema é que, para os padrões dos 4 cavaleiros, ele é muito fraco. Só que eu acho que foi muito desproporcional o jeito que eles humilharam ele, assim, basicamente, né? E aí ocorre que, eventualmente, o protagonista acha 2 belas donzelas, né? Eu não vou revelar como ele achou elas, mas basicamente ele acha essas belas donzelas. Ele liberta uma, traz outra de volta à vida, porque ele basicamente não só tem... Ele tem poder total sobre a morte, ou seja, a vida e a morte. E ele revela que ele era fraco, nível 1, porque quando ele estava no exército do Rei Demônio, ao invés de lutar com os outros do grupo dos Cavaleiros Celestiais, ele ficava trazendo o pessoal do exército de volta à vida. Então ele nunca tinha oportunidade de subir de nível. Por isso ele estagnou no nível 1. Então, de certa forma, se a gente for parar para pensar e analisar, ser expulso não foi tão ruim para ele, porque dessa forma ele vai poder sair para o mundo, vai poder se aventurar, vai poder crescer e ficar mais forte, né? Ele até revela para as garotas que nível que ele é de verdade, elas ficam assustadas, né? Mas é basicamente isso, velho. Então assim, é só você parar para pensar. Se ele é forte, sendo nível 1, imagina quando ele começar a crescer, né? Então basicamente é isso, né? Este é o mangá. Eu achei bastante interessante. Por mais que a gente veja essa premissa em outros lugares, eu gostei. Eu quero ver o que vai acontecer. Eu não li tudo, né? Eu li até certa parte. E eu só resumi aqui o capítulo 1 e o capítulo 2 para não dar muito spoiler, né? Até porque minhas análises são cheias de spoilers, né? Basicamente, esse é o primeiro mangá. Eu não vou repetir o nome. O autor, ele que se lasque, né? Porque eu não vou repetir isso, não.
O próximo mangá é o Mecha Shoukan Sareta Ken, e atualmente ele tá com 26 capítulos, sendo a sua última atualização no dia 3/6/2023, né, há pouco tempo, mês passado. Basicamente, este mangá fala o seguinte, o protagonista ele é invocado, né, é uma invocação básica, e aí, sabe quando o protagonista ele é invocado para outro mundo, só que antes dele ir para outro mundo ele tem que passar por uma espécie de limbo onde tem uma divindade, um deus ou uma deusa que tem que dar uma habilidade pra ele? Um clichê muito comum nesse tipo de, sei lá, Tensei, Sekai. O protagonista ele chega lá, a deusa dá a habilidade pra ele e já despacha ele pro outro mundo lá, o mundo de fantasia. Só que se passam 10 minutos e o protagonista ele é desinvocado e ele volta pra esse limbo. A deusa olha pra ele e fala assim, ué, você não tinha saído daqui? O protagonista fala assim, não tinha, uai, mas, né, fazer o quê? Eu fui desinvocado aqui. Aí a deusa fala assim, consta nas regras aqui, no livro de regras, que toda vez que alguém chega aqui eu tenho que dar uma habilidade. Então eu vou ter que te dar outra habilidade. E aí ela dá outra habilidade pra ele e despacha ele pra outro mundo. Só que dessa vez ele aparece no mundo onde tem um cientista maluco ali, mano, que cheio de experimentos e tal. E aí o cientista olha pra ele, nossa, finalmente consegui e tal. E o protagonista todo amarrado em corrente ali, pum, desinvocado de novo, volta lá pra deusa. Aí a deusa olha pra ele, vai, ora porra, o que tá acontecendo aqui? Aí ele fala assim, não sei e tal. Aí a deusa vai lá, outra habilidade. Ele é invocado por uma véia lá cinquentona e uma menina bonita mais jovem, né? Elas precisavam, acho que, de um vampiro, se eu não me engano. Eu acho que era um vampiro que elas precisavam. Enfim. Aí, ele foi invocado, acho que como um vampiro. Aí depois, ele é desinvocado. Ele é reinvocado como um herói. Então ele vai acumulando. Ele acumula, acho que as habilidades que a deusa dá pra ele e as que ele nasce. Por exemplo, eu acho que nasce como um vampiro, depois ele nasce como um herói. Se eu não me engano, foi isso, né? E aí, ele é desinvocado. É invocado por um monte de demônios lá. E aí ele agora tem, eu acho que, a característica de um Mao, né? Desinvocado de novo e ele fica nessa. Invoca, desinvoca, invoca, desinvoca. E nessa só acumulando habilidade, né? A questão aqui é que ele já começa a ficar entediado. Ele já deita no chão e fica ali, do jeito que eu ficar aqui eu vou ser invocado e desinvocado, né? É o que vai acontecer. Né? Ele dá, nessa de volta, ele até dá uma paqueradinha na deusa, né? Muito bonita e tal. Ela muda de roupa, ele fala assim, nossa, que roupa bonita. Ela fala, obrigado, não sei o que. E aí, quando ele é desinvocado ali, ela olha assim pra ele e fala, agora eu acho que essa é a última invocação sua. A partir daqui você não vai voltar mais. Aí ele fala assim, nossa, beleza. Ela vai lá, reorganiza as habilidades dele, né? Deixa em ordem. Eu acho que ela dá mais uma, não sei. E aí ele é finalmente invocado no mundo definitivo. E aí ele é invocado por algumas princesas ali num castelo. E ele não é invocado sozinho, outras pessoas também são invocadas, né, se eu não me engano. E aí, ele tá ali e tal, treinando, só que o que acontece? Lembra que ele é invocado como vampiro em um mundo? Agora ele tem a habilidade de um vampiro e ele odeia o sol por causa disso. Então, quando eles vão treinar de dia, ele fica deitado no chão porque ele não aguenta segurar uma espada. O cara tá falecendo ali. E todo mundo acha que ele é um inútil, velho. Porque, cara, o cara não sabe fazer nada. Só que, na verdade, ele tem a habilidade de vampiro. E aí ele aproveita pra sair à noite pra poder treinar. Então ele vai ficando mais forte, só que de um jeito diferente. Ninguém sabe disso. Até dão uma outra princesa ali, menos querida ali no reino, ela começa a dar aulas particulares pro protagonista ali, né? Eu acho que, se eu não me engano, eu não lembro direito, eu acho que tem uns dias que eu li esse mangá, era pra... Bom, se ele é tão inútil lutando, pelo menos tem que ser inteligente, alguma coisa assim, né? E aí, a partir daí, alavanca, né? É importante perceber aqui que esse mundo onde que ele é invocado é um mundo de matriarcado, ou seja... quem tem grande destaque são as mulheres. Então você tem uma rainha, a princesa, você tem ali uma general ali, a outra princesa. Então quem tem mais destaque são as mulheres, né? E aí basicamente esse é o mangá. Eu não vou falar muita coisa porque tenho medo de dar spoilers, né? Então basicamente é isso. Vamos para o próximo mangá. Cara, o terceiro mangá é o Aragami no Ko. E este mangá tem 59 capítulos atualmente e o primeiro capítulo dele tem 80 páginas.
Ou seja, é um mangá muito extenso. E eu acho que é por isso que tem muita pouca avaliação dos capítulos dele. Poucas pessoas leem, porque eu acho que dá uma preguiça de ler. Muito embora ele seja um mangá muito interessante, a premissa dele é muito interessante. Né? O estilo de luta dos protagonistas é muito interessante também. Sobre o que fala este mangá? Bom, basicamente você tem dois protagonistas. O mineralogista, né, que é um cara que tem poderes de minério, né? Ele, por exemplo, ele consegue consertar coisas, manipular coisas de metal e de, sei lá, pedras preciosas. Ele consegue manipular a pedra, a terra. Ele consegue extrair poder do rubi, né? Por exemplo, ele consegue fazer fogo a partir do rubi. Ele luta com a espada, mas ele é um cara foda. E ele tem vários itens, por exemplo, ele tem um anel ali, né? Que ele mostra pra um menino ali. Ele tem um brinco, né? Que prova que ele é um mineralogista, um brinco, acho que vermelho, se eu não me engano. E tal, e ele tá numa cidade ali subterrânea ajudando o pessoal, né? Consertando as engrenagens, né? De um negócio ali, ajudando eles a consertarem algumas placas amassadas que são feitas de metal, então ele consegue consertar com os poderes deles, né? Com os poderes dele. E ele tá ali, ele aceita isso por um preço muito barato, mas ele aceita com um sorriso no rosto, ou seja, ele é uma boa pessoa, ele é um bom protagonista. E aí o que acontece? Tem um outro protagonista que ele trabalha fazendo bico, ele trabalha coletando minérios e vendendo por um preço baixíssimo, né, infelizmente, né, porque ele passa dificuldades, e ele trabalha como cozinheiro assistente de um chefe que puxa muito dele, né, exige muito dele. E aí ele fica sabendo que o mineralogista tá ali naquela cidade subterrânea dele, e ele vai atrás do mineralogista, porque ele acha que esse mineralogista é um outro mineralogista que tinha aparecido há alguns anos atrás e tinha transformado a família dele em pedra. E não só transformado a família dele em pedra, como transformado a perna dele em pedra. E aí ele vai atrás desse mineralogista e atrai ele numa armadilha. Ele fala que tá precisando de uma ajuda ali, vai pra uma caverna e empurra o mineralogista, o protagonista, o outro protagonista, num buraco. E prende ele ali e fala assim, ó, isso aqui é pelo que você fez pra mim há uns 2 anos antes. Só que aí depois ele descobre, analisando ali, que esse mineralogista não é o mineralogista que tinha fudido com a vida dele e com a família dele. É outro mineralogista. Então ele meio que faz as pazes com o cara ali, solta ele, devolve os itens, dá comida pro cara, né? Faz uma comida ali, ele é muito bom cozinheiro. O cara, o mineralogista, ele come ali. E ele fala que ele tem uma aversão a pedras preciosas. Só que o mineralogista, ele faz ele mudar de ideia. Ele mostra a coleção de pedras dele, rubi, safira, turmalite, se eu não me engano, diamante ali, vai mostrando pra ele, vai explicando sobre a terra, sobre as riquezas da terra e tal. E o protagonista, que não é o mineralogista, ele muda de opinião. Só que, quando o protagonista vai embora pra continuar trabalhando ali de cozinheiro, o senhor feudal, que é meio que o chefão ali, ele aparece pro mineralogista e fala assim, ó, eu conheço um lugar que tem diamante vermelho, e isso é um negócio muito raro. E o mineralogista, ele fica, me mostra, eu quero ver isso. E o senhor feudal fala, amanhã eu te mostro. E aí no dia seguinte, o mineralogista encontra com o menino e ele conta que o senhor feudal ofereceu pra mostrar diamante. Esse menino fica muito puto. Ele derruba a comida do mineralogista ali e fala, você é igual a todo mundo e não sei o que, e sai correndo. E o mineralogista vai atrás dele. Só que nisso que ele vai atrás dele, o menino, ele entra na casa dele e ele cai no chão e o senhor feudal tá lá. Nisso que ele cai no chão, eu acho que a perna dele fica à mostra, a perna que é feita de pedra, e cara, tem vários diamantes de sangue ali. Ou seja, o diamante de sangue na verdade era feito de gente. Era feito do cara lá que o mineralogista do mal tinha feito, não só transformado ele e a família dele em pedra, né? Ele transformou em pedra e em outras pedras preciosas também. Só que principalmente o diamante vermelho. E aí
O mineralogista ali, o do bem, ele entende o porquê que o protagonista ficou bravo. Porque, na verdade, não era uma coisa natural aquele diamante. E o Sr. Feudal é um arrombado. Ele começa a maltratar, né, tratar o protagonista como objeto. A família dele, ele tem a família dele guardada ali, porque agora a família dele pertence ao Sr. Feudal. Ou seja, eles tinham comprado a família, ele tinha comprado a família dele dos outros moradores da cidade. Cara, os outros moradores venderam a família do menino pro Sr. Feudal, né, porque eram valiosos, né? E ele começa a agredir o menino ali e cara, o menino, ele desperta um poder ali, ele consegue transformar o chão em diamante e ele se defende. E o mineralogista defende o menino, ele abraça o menino, fala ali que tá tudo bem e tal. E eles começam e eles fazem as pazes ali e eles começam a lutar contra o Sr. Feudal, velho. O Sr. Feudal, ele invoca uma besta com presas de diamante, velho. E ordena que essa besta lute com o mineralogista e o menino. E aí o mineralogista, ele pega a espada dele de fogo e pede ajuda pro menino. E ele empresta ali o brinco pro menino ter uma certa facilidade em manipular ali o chão e tal. E, cara, essa cena de batalha é muito louca, sabe por quê? Porque a espada do mineralogista, ela é feita de rubi. E ele pede pro protagonista transformar ali na hora metade da espada dele em espada de diamante. Então fica uma mistura entre rubi e diamante, né? Aí, nossa, isso é incrível, isso é incrível. Aí ele vai lá e consegue matar a besta. E o protagonista, cara, ele vê ali o que ele pode fazer e ele fez assim, meio que na hora. Ele não sabia direito como usar os poderes dele, mas ele conseguiu pra ajudar o mineralogista. Ele chega, ajoelha e fala assim: cara, você pode me tornar o seu discípulo? Eu quero aprender mais sobre os minérios, eu quero sair pelo mundo em uma aventura, conhecer o mundo aqui fora. O mineralogista fala assim: devolve o brinco aí, por favor, fi. Aí o menino vai lá, todo triste, devolve o brinco. Ele vai lá, pega o brinco e coloca na orelha do menino e fala assim: ó, a partir de hoje você é meu discípulo. E quando um mineralogista aceita um discípulo, ele passa o brinco dele pro discípulo. Ou seja, agora é uma relação entre mestre e discípulo. E o menino agora vai aprender a usar os minérios a favor dele. Ele vai aprender a controlar aquele poder latente que ele tinha, né? Ou seja, é uma jornada nova aí. E, cara, eu sei que pareceu um pouco confuso essa minha review, mas, cara, é porque é muito grande o mangá. Não só é muito grande, como também ele tem muito detalhe, entendeu? Então, basicamente é isso. E é só o primeiro capítulo isso, né? Se eu fosse falar dos outros capítulos, o negócio ia ficar muito extenso, né? Então, assim, vão dar uma chance ao Aragami no Ko, tá? É um mangá muito bom, muito divertido, né? Precisava ter mais pessoas lendo, né? Infelizmente não tem. E é basicamente isso aqui. Aragami no Ko, 59 capítulos, deem uma chance. O próximo mangá é o Zensei wa Kentei Konjou Kuzi Old, e ele tem 15 capítulos, ou seja, dá um caldo, dá um caldo, né? Dá pro gasto. E do que ele fala? Basicamente, o protagonista é o Príncipe Lixo. Por que Príncipe Lixo? Porque ele é um preguiçoso, vagabundo que não faz nada, acorda tarde todo dia, né? E as empregadas brigam muito com ele por causa disso, né? E como ele é o terceiro príncipe, ele não tem obrigação para com nada, né? Ele não vai herdar o reino, ele não tem que casar para fazer alianças e tal, e ele tá ali vivendo a vida de boa dele. Mas por que ele é assim? Na vida passada dele, né? Ele é um reencarnado. Na vida passada dele, ele era um homem, uma espécie de assassino, muito OP, sabe? E ele matava muita pessoa e ele vivia uma vida de merda. Nossa, que vida merda que ele vivia, muito gore, muito sangue e tal. E aí um dia o mestre dele fala assim, ó: se existir a possibilidade de reencarnar ou de ter uma outra vida, uma vida pós-morte, eu vou escolher não segurar mais uma espada. Eu não quero mais ter essa vida. E o protagonista fica com isso na cabeça. E um dia, quando ele não tem mais escolha, né, ali a vida dele, ele tá no fundo do poço, ele se morre. Eu vou falar se morre aqui pra não gerar nenhum problema com o YouTube e tal. E ele reencarna como príncipe, e ele leva isso para a próxima vida dele. Só que ele um dia se vê
ele se vê numa encruzilhada ali, né? Por quê? O rei ali do reino dele manda ele para um outro reino para ele ajudar o outro reino, porque o outro reino está sendo atacado. Só que o rei sabe que ele não é de muita ajuda, porque ele nunca fez nada, e ele manda o príncipe justamente para fazer a imagem. Aqui, como que a gente se importa com outro reino? Você vai estar aqui para ajudar, mas foda-se, né? É só para se mostrar mesmo. E aí, o protagonista, depois que ele vê um cara ali morrendo, né, pelo reino que ele ama, ele se sente muito comovido. E ele lembra que ele morreu na merda, e o cara morre feliz ali. E o cara dá a espada dele pro protagonista, e o protagonista decide ajudar o reino. Tipo assim, ele tava meio que foda-se até ali, né? Eu tô aqui só pra me mostrar que eu me importo, mas qualquer coisa eu dou meia volta e deixo essa cidade que se fudendo. Mas aí ele fala assim, não, eu vou ajudar. E ele pega a espada, e todo mundo que subestimava ele vê que ele é um cara fodão, mano. Ele é o príncipe fodão ali, né? Ele tem poder de sombra por causa da vida passada dele. E a elfa, né, a empregada ali que serve de guarda-costas pra ele, ela vê que o príncipe tá matando um monte de gente ali, numa tristeza danada, numa depressão fodida, porque ele, ai meu Deus, minha vida passada eu fazia um monte de merda, matava um monte de gente e eu não mudou nada, e eu tô matando um monte de gente aqui. E ele força um sorriso, né, pra fingir que não tá sentindo pelas mortes que ele tá causando. E a elfa meio que, cara, ela abraça ele ali, mostra que tá com ele e tal. E aí o protagonista vê que agora ele tem algo por que lutar, né? Que nem aquele cara que morreu, que deu motivação pra ele ajudar o reino, tá ligado? E essa elfa, ela ajudou a criar o protagonista, né? Ela deve ter mais de 100 anos, né? Elfos vivem muito. Só que ela também serve de interesse amoroso na história. Pelo menos é isso que eu interpretei até agora, né? E, bom, esse mangá aqui, assim, tipo, não é o melhor mangá do mundo, mas ajuda, né? Pra quem não tem nada pra ler, né? É interessante. Eu acho que tem futuro. Tem futuro, sinceramente, tem futuro. E aí, basicamente, esses são os primeiros capítulos, eu não vou falar mais, né? Mas deem uma lida lá, né? O Zenshi wa Kentei Konjou Kuzi Old, 15 capítulos, divertidinho, arte maneira, né? Os olhos são um pouco grandes, né? Muito maiores do que a média que a gente vê nos mangás e nos animes, mas o resto é muito bonito, né? As cenas de lutas, os diálogos são maneirinhos e tal. Dá pro gasto, né? E basicamente é isso. E bom, o vídeo foi esse, né? Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreva. Deixe um like, ajuda muito. Nossa, assim, vocês não fazem ideia do quanto ajuda. Tipo, eu posto pouco aqui porque eu tenho muita coisa pra fazer, tem faculdade e tal, mas eu sempre faço com muito carinho, né? E os próximos vídeos eu vou tentar dar uma diferenciada, né? Eu faço muito top isso, top aquilo. Eu quero fazer reviews de mangás e talvez animes, né? E quem estiver aqui vendo aqui, se quiser deixar uma opinião, se acha isso uma boa, né? Pode deixar aí nos comentários, né? Eu vou dar uma olhada, sempre leio, né? Eu gosto de ver a interação das pessoas, né? Eu gosto quando elas mostram o que acham, né, dos vídeos aqui do canal, né? Ajuda pra caramba. E é basicamente isso, né? Eu já tenho aqui uns mangás que eu li anotados. Eu quero fazer também um quadro aqui novo, né? Uma sessão, eu não vou falar o nome por enquanto, mas um tipo de review, né, diferenciada, né? Tu vai ter as reviews e vai ter umas reviews específicas. E basicamente é isso, né? Muito obrigado, um grande abraço e tchau.